One moment, please. This is hard for me because it's my first. How do you say vez? Esqueci. Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, I'm going to talk a little bit about what it's like learning English at 21 years old. 21 years old. I'm crazy. Do you know what that means? Wait. It means making up for lost time. My English was weak and I wasn't fluent anymore. So I decided to go back to the class. I'm so very pretty. Okay, I hope you are safe. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês como está sendo a experiência de aprender inglês com 21 anos. Acho que a câmera está muito para aqui, vou tentar virar mais um pouquinho. Ok. Eu vou falar com vocês como está sendo aprender inglês com 21 anos. Para você que tem 20 e tal anos ou menos que isso, eu quero te dizer que não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Eu vou dar aqui algumas dicas do que você precisa e tal. Eu tô aqui com 3 materiais que eu uso, que eu comecei a usar. Esse caderno geralmente eu uso para separar as coisas que eu aprendo no meu dia a dia, palavras que eu ouço. Esse fascículo aqui é um fascículo de inglês do Centro de Formação Know-How, e esse aqui é o caderno que eu separo as coisas que eu geralmente aprendo em séries, filmes, entre outras coisas. Quando eu coloco geralmente frases, a diferença entre esses dois é que eu aqui coloco palavras e eu aqui coloco frases que eu crio, entre outras coisas eu coloco aqui, e depois eu vou ver, vou consultar se tá certo. É isso. Para ser sincera com vocês, eu já dou inglês desde a 5ª classe, porém eu nunca liguei o inglês. Sim, foi o inglês básico, do tipo my name is, I'm from, inglês para contar de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30, de 1. Esse inglês bem básico que geralmente é dado na escola, mas aquele inglês aperfeiçoado, nativo, essa é a palavra certa, eu não sei. E esse ano foi o ano que eu disse, eu vou me dedicar ao inglês. Eu comecei o meu curso de inglês faz 2 dias. Eu escolhi o horário avançado. Quando nós temos objetivos na vida, nós vamos nos comprometer àquilo. E o que eu me comprometi foi aprender inglês em 3 meses. Então, se eu quero aprender inglês em 3 meses, eu preciso me dedicar àquilo. Claro que a fluência, como eu já falei, não vem do dia para a noite. Uma das coisas que eu estou a fazer muito, que está me ajudando muito na fluência, são séries e músicas e filmes e vlogs. Eu já não assisto mais vlog em português, eu só assisto em inglês. Eu assisto pregações em inglês, eu ouço músicas, louvores em inglês. Tudo para mim na minha vida é inglês. Olha, a pena que na minha casa todo mundo fala português. Eu quero estar rodeada do inglês para eu poder aprender ainda mais. No princípio é difícil e eu acredito que a maior luta é a desmotivação, porque às vezes é difícil. Algo que tu acabaste de ler e não vai passar 5 minutos e tu vais esquecer. Então uma muito valiosa é a ponte. Motorcycle. Essas palavras aqui são todas as palavras que eu aprendi ontem, ouvindo em filmes, músicas, e por curiosidade eu fui pesquisando o que é que significa. E o que é que eu faço? À noite, antes de dormir, eu fico a reler tudo isso que eu escrevi. Não é fácil memorizar tudo isso, claro, mas ao longo do tempo, se você for lendo, relendo, você vai ver que as coisas vão se tornar mais fáceis. E algo que tem me ajudado é o esforço que eu estou a fazer em pedir as coisas. Por exemplo, quando eu estou a cozinhar e a minha irmã está na cozinha, alguém está na cozinha, eu faço os possíveis de não pedir em português. Can you give me eggs? Can you give me Oli? Eu peço as coisas em inglês porque isso facilita a memorizar, principalmente as coisas que nós mais usamos. Isso também funciona em frases que nós mais usamos. Por exemplo, para indicar coisas, up, down, right, left. As coisas que eu sei que uso bastante são as coisas que eu mais treino. Então, o segredo está na frequência. Agora vamos em dicas valiosíssimas. Use aplicativos. O Duolingo é um aplicativo que, parecendo que não, de alguma forma nos ensina muita coisa. Eu já estava num nível muito avançado no Duolingo, mas infelizmente eu repeti e estou num nível muito baixo. Mas eu digo que de alguma forma eu já consigo formar frases. Se você não quer ficar simplesmente nisso, na base, greeting, farewells, e você quer ir para um nível nativo, você precisa se esforçar e você precisa ter foco. Não fique simplesmente na tua zona de conforto. Eu poderia muito bem ter aprendido isso durante
esses anos todos, mas eu só decidi me dedicar agora. Com 21 anos eu estou a tentar aprender inglês. Hoje eu consigo pedir as coisas, hoje eu consigo conversar, nem que for uma conversa de uns 3, 4 minutos. Hoje eu consigo falar sobre os meus hobbies, os filmes que eu gosto. Eu consigo fazer uma apresentação completa sobre mim. Então, às vezes é necessário nós doarmos o nosso tempo total para nós aprendermos o essencial. Algumas palavras são um pouquinho difíceis, vou admitir, porque tu vês que quando vais juntar as palavras não dá o que deveria dar. Agora eu vou deixar alguns aplicativos que me ajudaram, que estão a me ajudar. Um dos aplicativos é o Musa Language. Eu vou deixar aqui o print, o Duolingo. Outras coisas que estão a me ajudar é assistir filmes e séries sem legenda e depois assistir com legendas. Geralmente eu assisto série porque são mais curtas, sem legenda. Vídeos no YouTube 2 vezes sem legenda, depois na terceira vez com legenda. Aí eu consigo entender muito sobre o que é que aquele vídeo está a tratar e tal. Essa dica é muito importante. A melhor maneira de você aprender inglês é interpretando o que eles estão a dizer. Ou seja, você pode até não entender o contexto por completo. Por exemplo, se eu tiver assim e simplesmente dizer I go to the read the Bible, tu já vais entender que eu vou ler a Bíblia agora porque basicamente eu representei isso. Então você pode ligar algumas coisas que você entende, outras coisas que você não entende e juntar e ter um contexto ou ter uma interpretação sobre o que está acontecendo naquele momento. Por isso eu te recomendo muito assistir vídeos de youtubers que geralmente abrem recebidos, geralmente fazem vídeos sobre alguma coisa que demonstram objetos e tal. Não se esqueça, músicas em inglês, filmes e séries em inglês, aplicativos, escrever, formar frases. Ontem eu estava a conversar com uma amiga que não é daqui, é dos Estados Unidos, e estávamos assim a trocar algumas ideias. E eu quis falar, mas eu fiquei paralisada, então eu fui, consultei o meu caderno e comecei a ver as frases, as palavras, né? E eu fui juntando. Algumas coisinhas eu errei, mas eu respondi. My boyfriend and I have been almost for 4 years. Yes, 4 years to distance. It's very complicated for me and for him. Embora essa frase não esteja bem estruturada, mas eu já comecei. Então, quando você vai treinando, buscando, tentando aperfeiçoar, automaticamente aquilo vai ficar na tua cabeça. Então, o segredo está em escrever e reler. Lê bastante sobre o que você escreveu, forme frases e você vai ver que ao longo do tempo você vai se desempenhando e se destacando nesse mundo do inglês. Acho que é só isso e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apliquem essas dicas, não é tarde para aprender inglês, é muito importante na verdade. E é isso.